Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com a vereadora Isa Lourença, do PSOL. Vereadora, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por estar aqui. E antes da gente falar sobre política propriamente dito, né? Vamos falar um pouco também sobre uma homenagem hoje, uma homenagem que vai ocorrer na sexta-feira, né? A comunidade LGBT que vai ganhar um símbolo de luta por respeito e reconhecimento histórico em Belo Horizonte. Uma solenidade, né, que vai ocorrer lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, homenageando uma figura icônica aqui de Belo Horizonte, que ficou muito conhecida naquela novela Hilda Furacão, na série, né, que é o Cintura Fina, que na série foi interpretado por Matheus Nastergalli, e que até hoje, né, ele agradece pelo papel, que realmente foi o que projetou, né, ele na carreira de teatro, na carreira de cinema, na carreira de ator propriamente dito, né? Um personagem cercado de estigmas, mas também de símbolo de resistência, né, vereadora? Eu me lembro do livro do pesquisador Luiz Morando, né? O livro se chama Enverga, mas não quebra, exatamente por isso, né? Por essa resistência de não se envergar para qualquer coisa, né? Acreditar no que ele era e também no que ele fazia. E por que esse símbolo, né, representando a comunidade LGBTQI+. Exatamente, Adriana, eu estou muito feliz que a gente vai conseguir fazer essa homenagem de entregar, né, o título de cidadã honorária de Belo Horizonte para a Cintura Fina, ainda que em memória, né? Como você disse, a Cintura Fina é uma lenda da nossa cidade. Quando no início desse ano eu participei de um debate sobre o livro Enverga, mas não quebra, do Luiz Morando, e minha mãe estava assistindo e eu percebi quanto era um símbolo muito importante para minha mãe, para as minhas tias, para as pessoas que viveram ali ao redor da Lagoinha na década de 50, de 70, e conheceram a Cintura Fina. E foi aí que a gente teve a ideia de entregar esse título de cidadã honorária para a Cintura Fina, porque quem era ela, né? Uma travesti, negra, cearense, pobre, órfã, que trabalhou de diversas coisas, de cozinheira, de lavadeira, de gerente de pensão, de profissional do sexo, de gari. Então, assim, uma pessoa que poderia ser uma pessoa comum, como eu, como você, como quem está nos assistindo, mas que, por ser quem ela era, né, uma mulher negra travesti, e por colocar a cara no sol, né, por disputar o espaço público, por sair à luz do dia, sendo quem ela era, ela sofreu inúmeras violências, inúmeras violências. Foi uma pessoa muito violentada na nossa cidade, mas que aprendeu a se defender. Eu me lembro, quando eu fui participar desse debate, a minha mãe mandou assim: Cintura Fina não levava desaforo para casa. Realmente, é uma pessoa que aprendeu a se defender. E, infelizmente, na época, a imprensa tratava a imagem dela de maneira muito cruel, muito cruel. Era o rei da navalha, só divulgava, né, suas detenções, só às vezes que ela era presa por se defender contra uma violência que sofria, era ela quem era presa. E aí a imprensa sempre divulgava que ela era presa, tratava a imagem dela de uma forma muito cruel. Então a gente falou, nós precisamos fazer essa justiça, a justiça de mostrar a resistência da Cintura Fina, né, que ela não era uma pessoa violenta, que ela era uma pessoa que resistiu às violências que sofria enquanto uma pessoa LGBTI+, na nossa cidade de Belo Horizonte. E eu acho muito bonito pensar nela. Ela foi uma pessoa que morreu aos 62 anos de idade, isso no milênio passado. E se a gente pensar hoje, em 2021, a expectativa de vida de uma pessoa travesti ainda é 35 anos. 35 anos a expectativa de vida de uma pessoa travesti no nosso país. E a Cintura morreu com 62. Então ela foi uma sobrevivente, ela foi um símbolo de resistência, e para a gente vai ser muito bonito fazer essa homenagem para ela,
homenageando também todas as pessoas que são contra que as outras sofram violência apenas por ser quem são, que são contra que a cidade expulse pessoas, travestis, negras, pobres, do centro da cidade, ou pessoas que são profissionais do sexo, né, que a cidade expulse essas pessoas, marginalize essas pessoas. Nós somos contra isso, nós queremos que essas pessoas andem cada vez mais com a cara no sol, na luz do dia, podendo ser quem são, sem sofrer nenhuma violência. Então, essa homenagem também para todo mundo que luta por esses direitos, e também para fazer justiça a forma preconceituosa como a Cintura Fina, uma pessoa extremamente corajosa, é retratada na nossa história. Nós queremos que ela entre para a história como um símbolo de resistência e não como uma imagem sendo explorada de forma cruel, como infelizmente foi durante muito tempo na cidade de Belo Horizonte. O Thales Cola, nosso ouvinte da região do Barreiro, ele mandou aqui uma mensagem: existir e resistir todos os dias. E a gente conhece a sua luta aí, viu, Thales? E é muito legal ver a sua participação no dia de hoje aqui no Café com Política. Vereadora, vamos falar um pouquinho também da política propriamente dita. A Câmara Municipal anunciou a devolução de 79 milhões de reais para a Prefeitura e esse dinheiro vai ser usado prioritariamente no Auxílio Belo Horizonte. Nós sabemos muito bem o quanto muitas e muitas famílias da cidade foram gravemente impactadas pela pandemia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso e sobre o que isso representa para a cidade, inclusive no momento em que legislativo e executivo estão vivendo embates e mais embates na cidade, mas pelo menos isso conseguiu que se fosse feito para beneficiar ou para se reparar um pouco do sofrimento das famílias. Boa, Rodrigo. Eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, nós vivemos um ano de Câmara e Prefeitura se agudizando, né, no embate na política, né, de um conflito que foi se agudizando durante o ano inteiro. Mas nós conseguimos chegar num consenso para a população de Belo Horizonte, para aqueles que estão passando fome, que era assim, gente, independente da briga, tem gente passando fome, e isso precisa ser resolvido. A luta pelo Auxílio BH foi uma luta durante o ano inteiro. Nós começamos o ano apresentando um projeto de lei nesse sentido, nós da Gabinetona, eu, a Bela Gonçalves, junto com outros vereadores também, do PT, do PDT, da Rede. Nós começamos o ano falando assim, isso aqui é prioridade. E aí apresentamos o projeto, e aí foram várias negociações, até a gente conseguir chegar num projeto apresentado pelo Executivo, pelo prefeito, com o Auxílio BH. E quando foi apresentado, nós falamos, beleza, uma vitória a apresentação desse projeto pela prefeitura, mas ainda insuficiente, porque naquele momento da apresentação, a prefeitura apresentou o projeto que seria um auxílio de 100, podendo chegar a R$200. E aí nós falamos, tá, mas R$200 ou R$100, que era a maioria das pessoas iam receber R$100, é pouco, porque o gás está custando R$100. Né, porque a vida está muito cara, né? Todo dia você vai no supermercado, você vê que o preço de alguma coisa aumentou, né? A gente está vivendo uma inflação que a gente achou que nunca mais ia viver no nosso país. Então, nós falamos, como que a gente pode melhorar esse projeto? E aí foram várias conversas entre executivo, entre o legislativo, até chegar à conclusão assim, beleza, podemos melhorar o projeto. Mas para melhorar o projeto precisa ter dinheiro. E a Câmara já tinha a perspectiva de economizar esse dinheiro. Então nós falamos, então vamos juntar. O dinheiro vai sair dessa economia da Câmara. E aí poder ter um auxílio Belo Horizonte hoje, que nenhuma cidade do Brasil tem, que pode chegar a R$400 na mão daquela pessoa que está numa situação de extrema pobreza, é muito importante, é uma vitória da cidade, uma vitória dos trabalhadores da assistência social que interviram muito nesse processo, uma vitória dos usuários da assistência social que interviram muito nesse processo, é uma vitória de todo mundo que quer o bem-estar das pessoas, né? Quer que as pessoas não passem fome. Então essa devolução do dinheiro, né, firmando esse compromisso, que de fato tem dinheiro para pagar, para a população não passar fome, para mim foi a maior vitória do ano de 2021 em Belo Horizonte.
E um outro destaque também nesse 2021 na Câmara foi a formação das CPIs, né, vereadora? A CPI da BH Trans, a CPI dos gastos da Covid. Então foram trabalhos que permearam aí a agenda da Câmara praticamente por muitos e muitos meses. Chegando agora, né, ao final do ano, ao fim das CPIs, com a conclusão já dos relatórios, que balanço que a senhora faz? Foi um trabalho produtivo ou há algo ainda que precisa continuar, né, sendo investigado, sendo trabalhado? Olha, são duas CPIs, né, como você, Adriana, citou, são duas CPIs diferentes também. Eu faço balanço diferente das duas. Uma coisa foi a CPI da Covid, que, sinceramente, eu acho que foi dominada por um setor negacionista, que queria e ainda hoje quer. Ontem mesmo nós estávamos discutindo isso no plenário, o mesmo setor, né, que conduziu a CPI da Covid-19, queria ontem sustar os decretos do prefeito de combate à pandemia, que sustar os decretos que obriga as pessoas a usarem máscara para proteger as outras e proteger a si mesma do vírus, sustar o decreto que garante uma bolsa moradia para as pessoas poderem ter onde se proteger, né, as pessoas que não têm onde morar têm onde se proteger do vírus na cidade, vários outros, né, uma série de decretos que estavam em jogo ontem, que a CPI da Covid trabalhou insistentemente para questionar todas as medidas de proteção que a prefeitura adotou. Então, essa CPI da Covid, que inclusive foi uma confusão, né, no dia do relatório final, o primeiro relatório pedia a indiciação dos infectologistas que auxiliaram a prefeitura nesse tema, que foi um absurdo completo, e acabou sendo votado o relatório que indiciava o prefeito em si. E não concordei com esse relatório final, assim como a condução desses trabalhos. Agora, a CPI da BH Trans, aí acho que foi uma CPI diferente, acho que foi uma CPI muito importante, né? A Bela participou dessa CPI muito ativamente, nós da Gabinetona acompanhamos, e acho que foi um trabalho sério, que inclusive mostrou muitos problemas que tem com os empresários de transportes na nossa cidade, de quanto eles têm muitos privilégios, muitas regalias que outros pequenos empresários não têm e prestam um serviço de péssima qualidade para a população. A CPI da BH Trans mostrou muito isso, mas chegou a uma conclusão no relatório final de indiciação, né? Então indiciou diversos empresários, o que eu concordo que tem que ser indiciados mesmo, porque porque tem evidências de muitos problemas que fazem na nossa cidade. Agora, o indiciamento do Calil, eu não concordei também, porque eu acho que isso foi uma manobra ali no final do relatório, nos 45 do segundo tempo, para poder indiciar o prefeito, e dessa forma não concordei com esse resultado final. Mas todo o trabalho foi muito sério, conduzido de forma muito séria, e o indiciamento dos empresários eu acho que foi muito correto. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece, né, vereadora? São perguntas objetivas, respostas também, começando com população LGBTQIA+. Tem que ser respeitada e quer viver. População LGBTQIA+, não pode morrer por ser quem é. As CPIs na Câmara Municipal. Duas CPIs diferentes. CPI da Covid, não concordo com a condução e o resultado. CPI da BH Trans, concordo com a condução, não concordo com o indiciamento do Calil. E a CPI dos favores pessoais? Vamos ver o que ela vai conseguir mostrar. Acho que ainda está em aberto, né? A presidente da Câmara, Nelly Aquino. Nelly é uma pessoa muito guerreira no enfrentamento ao machismo e em colocar mulheres na política. Prefeito Alexandre Calil. Calil, quero fazer uma exigência que sancione os projetos de lei 197 e 198 que tira a isenção fiscal das empresas de ônibus. Isa Lourença, em 2022, permanece na Câmara
ou sai candidata a deputada? Coloco meu corpo a serviço de combater o bolsonarismo em 2022 e de fortalecer a esquerda. Se para isso precisar ser candidata a deputada, estou à disposição. Isa Lourença, vereadora de Belo Horizonte, vereadora pelo PSOL. Agradeço mais uma vez a participação, viu, vereadora? Muito obrigada a vocês, gente. Fico muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês, sempre é muito bom. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, vereadora.